Pessoal, como essa semana nós vamos ter expressões numéricas envolvendo, tá, a potenciação e a radiciação. Em aulas ano passado ou no começo desse ano, vocês aprenderam expressões numéricas que tinha multiplicação, divisão, adição e subtração. Agora nós vamos ter a potenciação e a radiciação junto nas expressões numéricas. Então, vai ter potência e raiz quadrada. Então, qual que é a primeira coisa que vocês têm que fazer? As potências e as raízes. E na segunda linha, você vai fazer a multiplicação e divisão. E na terceira linha em diante, a adição e subtração, tá? Eu vou fazer com vocês dois exemplos, tá? Para vocês terem uma base de como fazer, tá bom? Aqui, ó, primeiro exemplo, 2 elevado a 3 mais raiz de 25 mais 10. O que você vai fazer primeiro? Primeiro, as potências e as raízes. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, tá? Mais raiz de 25 é 5. Até eu botei na aula uma tabela com algumas raízes, né? E o mais 10 tu copia, tá? Tem que fazer uma coisa por vez para vocês não se confundir. Cada linha vocês fazem uma coisa. No final, vocês somam ou diminuem, né? Daí, 8 mais 5 dá 13, mais 10... 13 mais 10, 23, tá bom? Tem mais um exemplo ali que eu vou fazer com vocês, tá? Deixa eu apagar aqui. Comprei um quadrinho para nós fazer aulas. 2 elevado a 4 vezes 2 menos 3 elevado a 2. Primeiro, o que você vai fazer? Primeiro, você vai fazer as potências, tá? Que aqui não tem raiz. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, 2 elevado a 4 é 16. Vezes 2, tu copia, não tenta fazer direto que a gente se engana. E 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3, né? Menos 9. Agora, você vai, na segunda linha, você vai fazer as multiplicações que tem aqui. 16 vezes 2, 32 menos 9. Agora, é só fazer 32 menos 9, deu 23. Tá, pessoal? Deixa eu fazer um exemplo, inventar um aqui, porque eu botei as expressões numéricas ali, botei o resultado, e daí vocês vão poder ver se vocês acertaram, tá? Eu vou fazer assim, vou inventar um aqui, tá? Tá. 3 elevado a 3, primeira linha, potenciação e radiciação. Então, 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, 27 na primeira, mais raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Aí, tu copia o vezes 2, que tu não vai fazer nessa linha as contas de vezes. Menos 3 elevado a 0 é 1, porque todo número elevado a 0 é 1. Aí, na segunda linha, o que você vai fazer? As multiplicações ou divisões, se tiver. Aqui tem uma multiplicação. Então, você vai copiar o 27, mais 4 vezes 2, 8, menos 1. Copia o resto, só faz a multiplicação. Aí, agora, 27 mais 8, 35, menos 1, deu 34. Tá, pessoal? Então, primeira linha, potenciação e radiciação. Daí você copia o resto. Você não faz nada mais na primeira linha, só faz as potências e as raízes. Na segunda linha,
você faz as contas de vezes e as de dividir se tiver. Na terceira linha, você vai fazer as contas de mais e menos, tá? Não tente fazer nada direto, porque expressões numéricas você não pode ter preguiça. Tem que fazer uma coisa por linha para você não errar, tá bom? E assim, ó, eu botei uma tabela de algumas raízes, tá? Existe mais raízes que isso, né? Mas as principais que a gente vai usar. Tipo de 0 a 10, essas são as únicas raízes exatas que existem, tá, pessoal? Ó, de 0 a 10. Depois eu botei até o 30, depois eu dei só botei alguns números, tá? Mas por que, por exemplo, a raiz quadrada de 289 é 17? Porque 17 vezes 17 dá 289, tá? Como que você vai descobrir? Quando você não sabe um número e você não tem uma calculadora, que na aula de matemática a gente não tem, a gente faz o quê? A gente vai tentando. Tenta 15 vezes 15, né? 16 vezes 16. É sempre o número vezes o próprio número, tá? Raiz quadrada é isso. Algum número sempre vai dar o que você precisa, mas você sempre vai botar o número vezes o próprio número. Tipo, raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Existe 9 vezes 4 que dá 36, mas não é raiz quadrada, porque tem que ter dois números iguais para ser raiz, tá? Então, boa aula, qualquer coisa me chame no privado que eu sempre estou à disposição para ajudar.